Boa noite, galera. Mais um programa aí, 01 Sobrevivente. Desde já agradecendo a todos aí por essa audiência, né, Fábio? Muito boa. Porque a audiência cada vez está melhor, os seguidores também estão crescendo, os inscritos no canal também. Lembrando você aí que ainda não é seguidor do 01 Sobrevivente, nos siga. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e compartilhe essas histórias fenomenais de superação que toda segunda-feira e quinta às 19 horas estão passando aqui. Porque sempre tem um amigo que precisa, né, Fábio? Sempre precisa de uma palavra assim, né, irmão? Verdade. Para poder acordar, né, para a vida, né, Robinho? Verdade, Vamos falar irmão. assim, né? Pra despertar, Acordar para a né, vida, irmão? porque na verdade é uma vida de ilusão, né, cara? Verdade, meu essa irmão. situação. Mas tem bastante gente já que já tá, né, Robinho? Tem Pegando a visão, né, irmão? bastante pessoas aí que estão Entrando em contato com a gente, mandando direct, pô, e tal, assisto vocês, pô, vocês são a maior inspiração, tô largando tudo agora, né, irmão? Aí, mudando de vida, Mudando meu irmão. de vida, pra melhor. Decisão, decide destino. Isso aí. Mas, Fábio, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar contigo. Robinho, antes disso, Vamos lá. nossos colaboradores... Vamos agradecer aí os nossos Sim. colaboradores aí, a AfroReg Audiovisual aí que tem colaborado muito conosco, o SOI, o Centro Serviço Odontológico Serviço Odontológico Integrado. Integrado, a Universidade Estácio, que tem oferecido bolsas aí de até 80% de desconto a todos vocês aí. Entrem lá em contato com a Estácio lá e falem, ó, sou seguidor lá do 01 Sobrevivente, você vai ter um desconto especial. Ou então chega no nosso direct que a gente envia o link pra vocês. Positivo. E tem a Flusão também. Flusão, Construção, materiais de reforma construção. e decoração. E aí, Fábio? Já Ué, liberou o esqueceu? cartão? Não, já liberou o cartão? Calma aí. Não, Vou falar do Flusão. não. Robinho, não lembra essas coisas não, pelo amor de Deus. Minha mulher já quer pintar a casa, falou que quer trocar a Rapaz, janela. minha mulher, Eu falei, é melhor trocar de casa. Minha mulher já fez quase eu infartar semana passada, Pô, Robinho. meu Deus. E o Deus. bom é que o preço lá é preciso, né, meu irmão? É, preço bom, graças a Deus. Procurar pelo Santo. Eu quero falar com o Santo, irmão, quero falar com o Santo. Sou seguidor do 01 Sobrevivente. É, meu lá irmão. na Ayrton Senna, no Rio das Pedras, né, Robinho? E ó, pessoal, não perca. Em breve, muito em breve, mais breve do que você imagina, ó, Uma Segunda Chance Doc. Ó, Documentários surpreendentes, hein, galera? Vocês vão arquivos adorar. confidenciais nunca falados. Sim. E ó, se preparem, em breve. Mas vamos lá, Fábio. Vamos. É contigo agora, apresenta o nosso amado, querido amigo e irmão aí. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje para entrevistar o nosso amado irmão Alan Lima. Exato. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Alan? Tudo É um bem. prazer imenso poder te receber aqui no nosso podcast. Uma honra para nós, tá, amigo? Muito obrigado mesmo por essa honra é moral minha. que você tá, essa moral que você tá nos dando de poder Ó, entrevistar você aqui. e ó, acadêmico também, né? Sim, Sim. acadêmico da BLC, Academia Brasileira de Letras do Cárcere, nosso companheiro, nosso irmão, né, de academia. Companheiro, pô. Sim, sim. Exatamente. Boa noite, Alan. Fala com a gente. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também. Falar um pouco da minha história, falar um pouco da minha trajetória, poder inspirar vidas, poder ajudar pessoas. Então a gente está aí, vamos apresentar o nosso livro, apresentar meu segundo livro também que vai vir aí. Quem sabe um documentário daqui a Ó, pouco. olha aí, ó. Quem Uma sabe um segunda filme. chance aí, ó. Sim, exato. A nossa vida é inspirar outras, né? Sim, é por isso que verdade. Deus nos coloca no propósito. E é por isso que eu tô aqui. Pô, Vamos pra legal, cima. Alan. Ó, parabéns, irmão, parabéns. E aí, Robinho, vamos espremer o homem? Ah, meu irmão, vambora. Vamos espremer o homem, que tem muita história boa para contar, né? Alan, vamos começar. Vamos. Conta um pouco sobre a tua origem, para os nossos seguidores aí, para o nosso pessoal aí, por favor. Sim. Então, eu nasci na cidade no estado do Maranhão. né? Terra boa, terra boa. boa, muito boa. Na cidade de Mirador, mais precisamente, né? Eu tenho uma família de 7 irmãos, É mesmo, Alan? né? Tenho mãe, tenho pai, todos vivos, Fala, graças a fala o Deus. nome da galera aí, fala o nome de todo mundo. Senão o pessoal vai falar, ai, não falou meu nome lá, pô. Sim, minha mãe Irene, meu pai Leonildo, tenho meus irmãos, 7 irmãos, tem mais 2 que é só por parte de pai. E tem uma família grande, graças a Deus, família, todo mundo é estruturada. Graças né? a Deus, né? Estruturada que eu falo não só materialmente, mas estruturada psicologicamente, a família que tem bons princípios onde mora, né? Então, assim, eu sempre tive uma boa educação desde criança, sempre tive boas amizades. E eu nasci nessa cidade, cresci por lá. E todo mundo, quando nasce, né, em cidade pequena,
né, procura geralmente cidades maiores para uma evolução, né, um Sim, sim. crescimento, fazer uma faculdade, ajudar a família, aquela coisa toda. E foi assim que eu fiz. Quando eu completei 18 anos, que eu terminei meus estudos lá, eu peguei e fui para a capital do Maranhão, que é São Luís do São Maranhão. Luís. É, exato. É um pouco distante, porque Balsas para lá é tipo 12 horas de É viagem, mesmo, cara? né? É porque, tipo assim, quando minha família nasceu em Mirador. Aí, quando foi um determinado tempo, foram para Balsas, que já é o sul do Maranhão. E aí, alguns irmãos casaram, outros tiveram família, e foram se separando. Eu que fiquei mais com minha mãe, a gente foi para Balsas, e aí depois eu fui para São Luís. E aí tudo começa quando eu cheguei em São Luís, porque eu comecei lá, morar com um primo meu, e aí comecei a trabalhar na Americanas de um shopping durante um mês, aí conheci algumas pessoas. Depois fui trabalhar no hotel, que aí foi nesse hotel onde eu conheci uma religião Sim, que me sim. trouxe para o Rio de Janeiro. É E aí eu mesmo, vou cara? contar um pouco de como foi que eu conheci essa religião, né? Estava eu um determinado dia voltando do serviço desse hotel, era 5 da tarde, e eu estava na parada de ônibus, né? E um carro passou em frente à parada de ônibus e duas pessoas que estavam nesse carro ficaram me olhando muito. Eu tava bem vestido, porque geralmente roupa de hotel é um afardamento muito bem, Sim, né? sim. E aí aquele carro foi na esquina e parou, e eu vi duas pessoas, dois homens vindo na minha direção. Aquilo me causou um pouco de pânico, de medo, porque eu não era tão esperto como eu sou hoje, né? Eu era um pouco ainda leigo, porque tinha. Acabado de sair da É, cidadezinha, né, exato, cara? exato, exato. E aí aquelas duas pessoas chegaram, o homem falou assim: Nossa, você trabalha no hotel Abbeville, que é o nome do hotel que fica na Sim, zona sim. sul de lá. Eu falei sim. Aí ele falou: Ah, eu conheço Dona Márcia, que era dona do hotel. Aí ele já puxou minha atenção completamente, porque falou o nome da dona do hotel, é um cara, no mínimo, Tem né, intimidade, conhecido. né, mano? É, exato. E aí já puxou minha atenção ali. Aí ele falou assim: Você se parece muito com meu filho que eu acabei de perder. É mesmo. É, ele morreu de um trauma cerebral e tal. Aí eu dei mais atenção ainda. Aí ele falou assim: Eu tenho uma empresa de ônibus, eu tenho uma empresa de faculdade aqui na cidade. E eu, como estava buscando uma estrutura financeira, Uma oportunidade, né? psicológica, uma família. Eu vi uma oportunidade, sim. Porque ele já era meio velho e o outro cara que tava com ele era mais novo, como se fosse um assessor dele, sei Sim, lá, sim. um ajudante. E aí eu peguei, ele falou assim: a gente pode ir num shopping. O shopping ficava próximo dali, pra gente conversar. Eu animo muito de você morar com minha família, de você conhecer minha mulher, minhas filhas. Eu moro na Ponta da Areia, que é um pedaço de chão muito caro lá em São Luís. Então aquilo também já me abriu os olhos, logicamente. Aí eu falei: a gente pode sim. Aí a gente foi no shopping, e aí lá a gente conversou. Ele falou que tinha faculdade, empresa de ônibus, que queria me ter na casa dele como um filho dele, que eu parecia literalmente com o filho dele que ele tinha acabado de perder, que ele amava muito. Ele me chamou para um jantar na casa dele no sábado. E aí, esse sábado eu pedi folga lá do hotel onde eu tava, né? E fui na casa dele conhecer a família dele. E quando eu cheguei lá, tipo assim, era literalmente um ambiente que eu sonhava muito, assim, sabe? De um ambiente perfeito. Tudo muito no lugar, tipo, carro na garagem, piscina, as coisas tudo no lugar, as coisas tudo limpo, organizado, as pessoas tudo tratando as outras de forma respeitosa, de forma, assim, inteligente. Então, aquilo tudo me apaixonou. Aí ele me levou no quarto dos fundos, falou assim: Isso aqui é o quarto, era o quarto do meu filho, vai ser seu quarto agora. É Aí me mesmo, apresentou as cara. filhas dele, a mulher dele, e todo mundo me chamando de senhor. E aí, quando a gente foi jantar, a mesa muito bem posta, né? 12 cadeiras na mesa. E aí, ele abriu a Bíblia e ele começou a falar muito bem de Jesus, da natureza, do universo, de tudo. E aquilo tudo me encantou, literalmente. E eu larguei tudo, do nada. Tipo assim, Abriu mão do no trabalho do outro dia eu já hotel. falei no hotel que não ia mais, já falei pra família que tinha arrumado alguém que tinha encontrado a família. E todo mundo achou bem estranho isso do nada. Mas era uma decisão que já estava na minha cabeça. É mesmo, cara. E lá, tipo, quando eu cheguei, no outro dia ele falou que eu precisava participar de uma conferência. Essa conferência era para saber como é que a família vivia, para saber como é que as empresas funcionavam. E aí eu falei: Tá bom, vou participar dessa conferência. E essa conferência você tinha que ficar, tipo, de 10 a 12 dias, ininterruptos, em uma sala tipo essa, com um projetor, com a televisão, estudando a Bíblia, estudando algumas coisas que ele ia ministrar.
Na realidade, ele chamava de 7 selos do Apocalipse, né? É onde entra a religião. E aí eu achei, pô, quanto que vai ser esse curso e tal? Ele falou, não vai ser nada, porque você é meu filho e tal, vou te ministrar porque você vai ser bem maior depois desse curso, você vai conhecer quem é a gente, vai conhecer as empresas, vai conhecer tudo, e você vai poder me ajudar melhor. Falei, tá bom, e aceitei. E aí foi no dia, segundo dia, terceiro dia, eu tava gostando muito, porque são vários assuntos, são física quântica, astrologia, física, religião, são vários assuntos que é estudado naquele curso. Então, o que acontece? É, quando foi do sexto para o sétimo selo, já começou algo muito estranho a acontecer. Que do sexto para o sétimo é tipo assim, quando e onde virá o Senhor, tipo, Deus, né? E o sétimo é como é o nome de Deus. E aí no sétimo eu descobri que o nome de Deus era o nome dele, que ele era o próprio Deus encarnado. E aquilo, tipo, naquele dia, naquele momento, eu só fazia chorar, porque até então eu era um moleque do Maranhão, da roça, que, pô, tinha encontrado Deus, e Deus era maranhense, Deus era brasileiro, Deus era. Aquilo pra mim foi um choque muito grande de realidade. A única coisa que eu fiz foi: estou aqui. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? E eu via realmente uma santidade muito grande nele. Né? Ele era um cara que ele se reportava aos outros de forma muito amorosa, de forma muito Sim, sim. respeitosa. E aí eu nem sabia direito o que era seita, o que era religião naquela época. Eu só sabia, só ouvia falar de Jesus porque minha mãe falava, porque eu fui na catequese, ia na igreja, mas não sabia da Bíblia assim, destrinchada como eu fiz naquela época. Então, assim, para mim foi algo muito novo. E os primeiros passos que ele me deu foi, ele me deu vários livros para me estudar. Ele falou assim, filho, eu quero literalmente que o senhor seja o meu braço direito. O senhor veio com uma missão diferente de todo mundo aqui. O senhor veio para ser, tipo assim, o meu discípulo íntimo mesmo, a pessoa que está Sim. aqui do lado do Pai. E eu literalmente comecei a estudar vários livros de como preparar a alimentação dele, de como preparar o ambiente para sermão, como preparar as crianças, como alimentar as crianças, tudo sobre o Senhor. Então, eu me tornei um PhD nele, né? E eu posso dizer de cátedra que foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Por isso que, eh, quando eu saí da religião, eu literalmente eu estava num momento muito caótico de tudo, eu pensei que nem ia sobreviver, né? E foi justamente quando eu estava preso, basicamente, que eu me desliguei completamente. Então, a prisão em si, ela veio com uma escuridão muito forte, e eu consegui, no meio dessa escuridão, enxergar a luz, né? Que Amém. muitos não conseguem, né? E aí, vamos lá. Eu conheci ele, e aí, nesse mesmo ano que eu conheci a religião, eu vim para o Rio de Janeiro. Você Ele já veio mandou através da religião mesmo. através da religião, porque na verdade o intuito era multiplicar a religião. Ele Para falava fazer divulgação dela aqui no Rio. isso. Ele falava, ó, se você conhecer alguém que parece com você, que tem a mesma energia e tal, é um escolhido. Você convida para vir para cá também. E quando eu passei um mês na Americanas do shopping, lá em São Luís, eu conheci um rapaz que, tipo assim, era o 01 da Americanas. É o que fazia tudo, era, tipo assim, era um modelo. E a gente trocou uma energia muito boa, a gente se conheceu, ele pôde me ensinar um pouco do que era Americanas e tal. E aí eu pensei, pô, aquele cara é um escolhido. E eu chamei ele pra vir pra religião, antes de eu vir pro Rio de Janeiro. E ele chamou toda a família dele pra vir também. Ver a mãe dele, ver o pai dele, ver o outro irmão dele. E aí a gente veio pro Rio de Janeiro. Eu e ele, na época. Que a gente veio procurar casa pra vir todo mundo e tal. A gente veio, passou uma semana, 2 semanas, um mês. Encontramos uma casa na Fazenda Inglesa, em Petrópolis. A gente veio primeiro pra Petrópolis. E aí 3 meses depois veio a família inteira para Petrópolis. E a gente, Dando rapidinho, Alan. No caso, você veio para o Rio para fazer divulgação aqui no Rio, mas ela já existia em outros estados, em algum outro lugar fora do Maranhão? elas existiam no Maranhão. Só no Maranhão Só no mesmo. Maranhão, assim, pelo meu conhecimento, né? Certo. Segundo ele, outras pessoas falavam que tinham várias bases em vários outros lugares. Mas eu nunca vi. Era Certo. só uma história contada, né? Então, assim, a que eu sabia mesmo era aquela do Maranhão, onde ele estava, onde a mulher dele estava, as crianças estavam, entende? Então, assim, eu não quero falar aqui mal da religião em si, né? Sim, Cada sim. religião é cada religião, cada um A gente respeita do jeito que... respeita todas, Claro. né? Sim, exatamente. E assim, eu me expandi muito dentro dela. Só que ao mesmo tempo, eu me decepcionei muito também. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, tenho uma luz, uma energia muito grande que me protege, que está o tempo todo comigo, e eu sei que é essa mesma energia de Deus, Jesus. Sim, Mas hoje sim. eu não tenho uma religião específica, eu não sigo nenhuma delas mais. Porque eu Sim. sei que a grande maioria são para manipular as pessoas através da fé. E eu não gosto disso. Porque Entendi. eu também acabei manipulando pessoas através da fé
porque eu fui ensinado a isso. Então não era uma coisa minha, naturalmente. Era uma coisa que era passada a mim. Entende? Então, assim, quando a gente veio pro Rio de Janeiro, Mas vocês foram pra Petrópolis, no fomos para caso. Petrópolis, exatamente. Conseguiram arrumar a casa lá? Conseguimos arrumar uma casa numa fazenda, né? Tipo, longe de tudo. Era lindo lá, tinha até fonte de água. E era um lugar Um perfeito pra lugar gente. propício para fazer essa Propício. lavagem cerebral, né, meu irmão? Exato. Porque assim, o que ele queria montar? Ele queria montar uma molécula, né? Ele queria montar uma família perfeita para poder multiplicar aquela família, né? A ideia é legal, a ideia é Ah. boa, né? Como assim uma família perfeita? Uma família onde todo mundo é filho e Deus é pai, né? É isso que eu acho que E o Jesus... Deus era ele E mesmo. o Deus era ele mesmo, exatamente. Loucura, E né? aí, um ano foi passando, 2 anos foi passando, algumas coisas foram acontecendo no meio da estrada, tipo alguns erros, alguma coisa que eu também vejo como normal. E Entende? vocês conseguiram fazer crescer essa religião ali na região de A Petrópolis? gente não conseguiu porque a ideia dele era justamente, como é que eu posso dizer? Preparar todo mundo. Só que tinha alguns que, tipo assim, davam muito trabalho para ser preparado. E ele não queria multiplicar aquilo sem estar preparado. Entendi. Então a gente demorou um pouco para se preparar, né? Uhum. Foi aí onde começou os grandes acontecimentos a acontecer dentro da religião. Porque a gente abriu a escola em Petrópolis, né? Que é o Colégio Batista na época. E aí a gente Como é que é o começou... nome do colégio? Colégio Batista. Ah, Batista. A gente começou a trabalhar Dentro na escola. desse sítio mesmo? Não, Não. no centro de Petrópolis. Centro. Sim. Aí a gente começou a trabalhar dentro dessa escola. A gente tinha um ônibus também lá, que a gente começava a fazer viagem no ônibus. Montaram uma empresa de buffet no meu nome, que era Impérios Buffet, que também aconteceu lá em Petrópolis. E aí o que acontece? Um ano foi passando, 2 anos foi passando, 3, 4, e as coisas foram se avançando, as pessoas foram cada vez mais abraçando a causa, né, respeitando ele como Deus. Teve alguns momentos que ele ficou bem off, né, de todas as atividades que ele exercia como um pai espiritual, porque ele estava fazendo curso de Direito também, ele é formado, ele é bacharel em Direito. E aí as coisas foram indo, e em determinado momento foram feitas algumas coisas que não... Porque assim, lá a gente vivia em modo celibato, né? A gente não se masturbava, a gente não mantinha relação sexual com ninguém, a gente não bebia, a gente não fazia nada que o mundo fazia. Purificando, né, meu irmão? A gente só se purificava. E eu, então, era o que mais purificava, porque eu estava do lado dele, cuidando das filhas dele, que para ele eram crianças originais, crianças reais, crianças, tipo, puras mesmo, né? Meu E Deus. eram mulheres também. Coladas. Isso, exatamente. Então, eu me cobrava muito em relação a tudo. E em um dado momento, ele começou com umas histórias bem estranhas pra cima de mim, né? E essas histórias estranhas foi o que me causou o maior conflito. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre respeitei muito a Deus, muito as minhas origens, muito a minha família. E aí, quando eu comecei a ouvir esse papo que não era um papo do meu agrado, foi na hora que eu peguei e saí da religião. Sim. E aí foi na hora que tudo Mas aí começou você se a acontecer. afastou totalmente da Não, religião? totalmente não. Como é que foi esse processo? Eu fui me afastando porque Aos poucos? eu não podia chegar nele nem ninguém falar do que eu estava sentindo. Que não estava se agradando daquilo que, né, você estava vendo ali naquele... Exato, É exato. porque você imaginava uma coisa da religião, né? Sim, sim. E começou a ver aquilo. outras coisas que não eram Não de fazia agrado. parte, sim. É a Aí- mesma coisa de você ser um pastor, falar um monte de coisa ali no púlpito E pros por crentes, trás- e por trás ser outro completamente diferente. Tipo assim, não, eu não vou Tipo, como se viver uma fosse farsa. uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, exato. E aí foi isso que eu não concordo e nunca vou concordar. E aí foi quando eu já tava me desligando. Só que aquilo tudo tava gerando um conflito muito grande na minha cabeça. Porque para onde que eu vou? O que é que eu vou fazer? Eu já tava sem contato com minha família já há um tempão, com Caramba, amigos, você se afastou com de todo todo mundo. mundo. Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, a não ser o pessoal da religião. E até da família você se Até afastou? da família. Não que ele pedia pra se afastar da pra mim, família. eu pensei que... Mas, tipo assim, eu não precisava da minha família, entende? Eu não precisava daquele contato todo No caso dia. ali, a religião e aquele povo era a sua família. Sim, a gente, Né? a Você gente tinha como- acaba se fechando ali, entende? Tipo assim, o meu mundo é isso aqui, entende? Então, assim, eu acabei deixando muito de lado a minha família, os meus amigos de infância, todo mundo. E aí, quando eu tomei a partida de sair completamente, eu falei assim, olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém, Caramba. né? E eu tava altamente destruído por dentro.
né? Tava muito destruído porque ele tocou numa parte que, tipo assim, ele me violou, entende? Então, naquela parte daquela hora, eu tava muito conflitado espiritualmente, Pô, imagina. porque eu já não queria mais saber de Deus, porque me É, fez passar 6 anos de um lado de alguém e eu tava muito focado no meu curso, do lado de alguém que tava se falando o próprio Deus, protegendo toda a minha santidade, todo o meu psicológico, sim, e no sim. final, eu tô aqui, violado, sem família, sem nada. E uma pessoa que você tinha a plena confiança, né, cara? Confiou como um pai, Confiava, né? Sim. confiava, Você tinha. o adotou como um pai e ele a você como um filho, né? Exato, 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 exato. Então, assim, Depositou para toda a mim, confiança numa pessoa que... sim, sim. E eu literalmente amei muito, porque a ponto de fazer tudo por ele. Entende? Sim. Ele saía de manhã cedo para a faculdade, para as 6 da manhã. O carro dele, que era uma Pajero na época, eu já acordava às 5, já deixava a Pajero todos os dias limpo. Já deixava a carteira dele com dinheiro, já deixava os livros dele separados do dia da aula. Tudo, tudo, tudo perfeito. A comida dele, o quarto dele, tudo era eu que fazia, tudo era eu que limpava, tudo era eu. Na hora do sermão, o som, a iluminação, o ambiente, tudo era eu que preparava. Então, assim, teve um determinado momento que ele precisou ficar offline das atividades espirituais, porque ele dava sermão em dois dias, sermões espirituais para todo mundo, e eu exercia essa função dele. Eu estudava muito a Bíblia, estudava muito sobre tudo, para chegar diante dos irmãos e exercer a função de um pai. Sim. Entende? Então, assim, aquilo tudo pra mim me veio no momento pior. Foi no momento de maior conflito. Não tinha minha mãe, não tinha meu pai, não tinha meus irmãos, não tinha mais A hora ninguém. que você mais precisou da A sua hora que eu mais família, né? precisei. E aí foi quando veio a Terrível. prisão. A prisão, porque. Não, mas a gente vai chegar lá ainda, Sim, Alan. Eu dei umas sim, perguntas ainda pra te fazer, irmão. passa. Desculpe te interromper. Alan, eu não sei se pode se falar ou religião, seita, como a gente pode denominar, né? Eu Tinham entendo muitos que, seguidores eu já? entendo que era uma seita, né? Sim, uma seita, sim, Era uma sim, seita, né? sim. Tinham muitos seguidores? Então, essa seita já existia desde. Eu não gosto de falar o nome seita, porque muita gente não conhece o termo seita e Sim. acaba levando pro lado muito maligno do Maligno, negócio. demoníaco e Negócio tal, de né? matar bode, essa coisa. E lá não existia isso. Sim, sim. Lá era uma seita, é um lugar onde pessoas seguem outra, Sim. né? Mas, tipo assim, lá não existia esses rituais malucos de morrer de fome, de matar negócio de sangue. Não existia isso, entende? Até porque se existisse, eu não estaria lá desde o É. primeiro dia. Que tem E algumas seitas que a gente tem vê, algumas né? seitas Meio que São macabras sim, complicadas. aí. sim. Até obriga as pessoas até a cometerem Sim, suicídio, tem muita exato, coisa, exato, né? exato. E quem somos nós para falar, julgar, né? Não, Cada de um com sua maneira religião, alguma. com suas coisas, entende? Só que lá não era um Temos lugar que disso. Lá era um respeitar. lugar de oração, lá era um lugar de louvor, lá era um lugar de equilíbrio, as pessoas viverem uma com as outras. Só que, infelizmente, nesse meio, viveu alguns conflitos em que o negócio não deu certo. Uhum. Você perguntou, Você se decepcionou muito, né, me irmão? decepcionei muito. Você perguntou a respeito das pessoas, né? Sim, se tinham muitos Sim. seguidores nessa. Desde 99 que essa religião existia, essa seita existia, né? E aí o líder foi preso. Depois, em 99, teve um processo no Maranhão em que ele foi preso. E aí ele saiu, parece que em 2010, e eu conheci ele em 2011, né? Justamente depois que ele saiu que eu conheci ele. E ele foi preso em virtude da própria Da religião seita. também, É? porque existe um outro processo que eu nem sabia, eu soube depois que eu estava já preso, que ele já tinha um processo lá, justamente de religião também, né? Certo. E aí ele ficou 10 anos preso naquela época. E aí a advogada dele nessa época, hoje, é tipo uma mãe minha, né? Porque eu conheci ela dentro da religião também. Conheci ela quando ela ia lá visitar ele e tal. E hoje é uma pessoa que, inclusive, tá até no meu Instagram, dando um depoimento grande sobre mim. Entendi. Bacana, Alan, bacana. eu só não compreendi uma coisa. No caso, essa pessoa que ficou presa por 10 anos é a mesma pessoa, o mesmo líder? Sim, É o sim, mesmo, sim, é o sim, mesmo. sim, Sim, Ah, é a mesma sim, pessoa. Ah, eu sim, pensei que era uma outra. Não, mas é sim. o mesmo É o mesmo livro. personagem, né? Sim, exato, exato. Entendi. Então, assim, tinha muita gente, né? Quando a gente chegou em Petrópolis, depois que eu cheguei em Petrópolis, uns 6 meses depois, tinham 36 pessoas. E era justamente o número que ele queria. Eram todas de lá, de Maranhão, ou tinha já pessoas do Rio Tinha também? pessoas do Rio também. Era do Certo. Maranhão e do Rio. Tinha mais do Maranhão. Porque, na Uhum. verdade, ele queria completar a molécula de 36 pessoas, que significava 360 graus, que é o entorno da Terra, né? Ele sempre tinha os números com propósito. É. E engraçado que os números também na minha vida sempre foram muito
assim, latente também. Porque eu passei 4 anos preso e o nome do livro é Cela 4. E todas as celas que eu caí, nos 7 presídios que eu andei, todos eram 4. B4, C4, F4, A4. É mesmo. É. E hoje eu tô Rapaz, que morando num mistério, né? apartamento que o número é 4. Ah, é. Que Não, mas mistério, você né? sabia que a Sim, numerologia, muitos dizem que tem muito a ver. Por exemplo, nós estamos no mês de novembro, né? sim. É. Eu tenho algo particular com o dia 20 de novembro. E dia 20 de novembro é o Consciência Negra, né? Aham. Eu fugi dia 20 de novembro, no outro, 2 anos depois eu ganhei um alvará 20 de novembro. É 20 de mesmo? novembro eu sempre me dou bem em alguma coisa. Sim, oh, que legal. Todo mundo tem um negócio com número, né? E isso não é ruim, isso é bom. Por isso que o nome do livro é Cela 4, porque a ideia do livro veio na Cela 4 mesmo lá, né? Foi Uhum. quando eu me tornei um verdinho, um faxina. E é um livro esteticamente bonito para um sonho meu, né? Que é Sim. tornar um filme, É um documentário. uma batalha pela liberdade, né, meu Batalha irmão? pela liberdade, foi uma batalha literalmente, porque logo quando veio a prisão, é, assim, muita gente me conhece, muita gente sabe que eu nunca fui de entrar em um comércio e roubar nem a balinha de ninguém. Sim, sim. Graças a Deus eu sempre tive meu trabalho, minha família sempre me ensinou o que é trabalhar, o que é mexer no que é do outro, a consequência que aquilo traz. Então, quando me veio mandar de prisão, falar que era para me apresentar à delegacia, eu falei, sou eu mesmo? Ele falou, sua mãe é a Irene? Eu falei, sim. Ele falou, é você mesmo. E eu cheguei lá na delegacia e simplesmente ninguém me deu referência de nada, só pediram para mim tirar minha roupa e fazer um corpo de delito. E eu fiz o corpo de delito. Horas depois me levaram para Benfica. Vem Aqui cá, no Alan, Rio, mas né? me diga uma coisa, irmão. Vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos, vamos. Você em Petrópolis, aí você se decepcionou Sim, com a religião e tudo, com as pessoas, sim, e aí você resolveu abandonar tudo ali. sim, Sua cabeça em conflito totalmente, né, e sim. tal. E aí, cara, como é que você conseguiu? Pra onde você vai depois Para onde dali? você foi? Como é que você conseguiu viver no Rio de Janeiro com toda essa situação? Sua cabeça em Sim, conflito, você sozinho no Rio de Janeiro, que não, aos não é olhos é uma cidade fácil. pequena, mas não é, Sim, né? verdade. É uma cidade grande. Como é que você conseguiu, cara, se virar aqui no Rio de Janeiro? Sim. Então, primeiro eu desci pra Copa, né? Copacabana. Né? Porque, Certo. tipo assim, eu tava muito conflitado e não sabia com quem entrar em contato, como fazer. E o que tava mais, assim, nevoando minha mente era o que tinha acontecido comigo, né? Sim, Porque imagina você ter uma filha de 15 anos de idade e essa filha é violada. O sentimento de pai que você vai ter, e daquela filha mesmo. Imagine o quanto ela vai estar em conflito com a mente, o espírito, e até porque eu tive muito a minha espiritualidade muito acesa, entende? Então, assim, primeiro de tudo a minha espiritualidade, depois a minha carne. Então, sim. assim, naquela hora eu tava, tipo, pedindo força pra não E, fazer uma besteira. e direção a E Deus, né, direção, cara? sim. E aí eu fui pra Itaguaí. Que a gente conhecia, tipo, conhecia entre aspas, né? Como a gente trabalhava fora e dentro, a gente tinha alguns contatos de fora, das pessoas de fora. E algumas pessoas já nos respeitavam muito, né? No meu caso. Porque eu nunca chegava falando assim, eu sou da Providência, eu sou da Irmandade. Não. Eu sempre chegava como Alain mesmo. E as pessoas Sim. iam gostando da presença da pessoa. E lá em Itaguaí eu conheci uma menina e um rapaz, eles eram casados. E na época a gente vendeu espelhos para ele, né? E eles, tipo assim, eles tinham um contato muito grande, eles queriam saber quem era eu, por que que eu era daquele jeito, que eu era tão legal, tão gente fina, não sei o quê. E foi uma das primeiras pessoas que eu procurei quando eu saí, né? E aí foi quando, 3 dias depois, o mandado de prisão veio, porque eu já tava precisando já ir embora pro Maranhão, de entrar em contato com minha família e tal, pra dizer o que aconteceu. Só que, tipo Mas assim, eu como não... conseguiram te localizar, ô Alan? Então, Pra falar que você tinha, pra se apresentar na é delegacia? porque eles já tinham um endereço nosso lá de Ipanema. A gente tinha um apartamento em Ipanema que a gente trabalhava com a gráfica, né? A gente abriu uma gráfica em Ipanema e a gente tinha um apartamento lá. E aí a gente começou esse trabalho lá. E aí quando eu fui lá em Itaguaí, porque eu fiquei com medo de ir para Ipanema e simplesmente eles me acharem lá. Porque tinha um Entendi. apartamentozinho lá, né? E aí eu acabei indo para Itaguaí. Depois Entendi. voltei para Ipanema porque ainda tinha um restante de umas coisas minhas lá. E aí foi quando a polícia bateu na porta, né? Porque foi no sítio lá em Petrópolis. Já tinha recolhido todo mundo. E aí depois foi lá em Ipanema. E aí foi quando chegou, né? Perguntando quem era Alan, se eu era Alan.
que era pra me acompanhar à delegacia. E aquilo tudo pra mim foi uma surpresa, porque eu já tava, Pô, já imagina. tava querendo já ir embora, já tava querendo entrar em contato com minha mãe, mas também eu não queria que ninguém jogasse na minha cara, tipo assim, nossa, eu sabia que isso era uma cilada, tá vendo? Tu perdeu 6 anos da tua vida. Eu não queria receber isso na cara de ninguém. Eu já sabia que isso tinha acontecido mesmo. Então, tipo assim, na hora que você tá na pior, alguém vai e joga ainda um negócio na sua cara. Isso é Acontece, né, muito cara? ruim. É. Isso aí, Então, infelizmente. E aí foi quando a polícia chegou, pediu para me apresentar à delegacia, e eu fui. E depois daquilo, minha vida literalmente se transformou, literalmente mesmo. Porque eu tava dentro do carro da polícia, eu sabia que, não sei, alguma coisa me dizia que era para me preparar psicologicamente, só isso. É. Se você parar pra analisar, né, Alan? Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Sim, sim, Né? verdade. E a sua ida, até mesmo por cárcere, tinha um propósito. Sim, E um propósito maior do que a gente imagina. É o que a gente sempre fala todos os programas aqui. Às vezes o jovem, ele está cometendo, no seu caso, aconteceu ao contrário com você. sim, Mas tem jovens que todos os dias vão presos. E todos os tem dias. jovens que todos os dias perdem suas vidas. Sim, Aqueles que têm a oportunidade de serem presos, eles têm que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Porque é uma sim, segunda oportunidade, é sim. uma segunda chance do cara poder mudar de vida. É uma oportunidade do cara entender e compreender que ele poderia ser mais um jovem morto atrás de um objetivo que, meu irmão, infelizmente só leva Exato, para sepultura. exato, exato. Entendeu? Então, cara, é o que a gente fala aí, meu irmão. Você aí que hoje ainda pensa em fazer besteira, né, Fábio? Sim. Toma Não uma vale a pena. decisão, né, meu irmão? Muda de vida, porque, irmão, cemitério tá fazendo filas e mais filas e mais filas para Sim, velório, meu irmão. sim, E às vezes você sim, tá procurando uma sepultura com as próprias pernas, né, meu sim. irmão? Ou se enterrar vivo dentro de uma prisão, né? Também. Ainda Exato, tem, Esse é o ainda tem problema. essa outra sepultura, né, meu irmão? sim, E Sim. tem amigos aí, quando a gente fala amigos, pessoas que a gente ente querido que poderiam ter mudado de vida e são nossos amigos mesmo. Então, Vamos aí, ter 30 anos de cadeia, cheio de cadeias. 40 anos de Cheio de. cadeia. Olha, eu vou te Pô, falar, é duro dentro da cadeia. Às vezes um filme ou uma série não consegue passar o que é a realidade. Porque quando eu cheguei em Benfica, eu jamais, assim, nem São no Cristóvão, meu né? pior Não, momento. Benfica. Prefiro Benfica que Benfica. é a porta de entrada, É né? Benfica mesmo. Quando Pô, eu, aquilo ali, pelo amor de Deus. quando eu cheguei lá, Cadeia que de eu doido vi aquilo ali. aquela situação, o guarda falou assim: qual é o teu crime? Fazer um prontuáriozinho, né? Eu falei: não sei, meu chefe. Sei nem porque eu tô aqui. Aí ele falou assim: tu faz besteira na rua e tu não sabe por que tu tá sendo preso? Quer dizer, ele nem sabe da tua história e já tá te acusando também. Exato, exato. A gente já é, tipo assim, chegado e tratado igual um cachorro, Sim, né? totalmente. E isso eu até entendo o lado do polícia hoje, porque às vezes o preso chega na unidade e ele já chega roncando. Ele já chega, tipo assim, com a cara lá em cima. Então, eu acho certo também o polícia chegar e já, tipo assim, ó, tu tá no Impor ambiente respeito. nosso. Então, assim, tu bota a mão pra trás, Baixa a bola. baixa a bola. Mas Porque na eu maioria das vi- vezes nem assinala. Não, a maioria das Às vezes vezes já entra, tapa por já cima, chega tapa, entrando sim. na moca. Sim, sim. A moca Ah. canta. Exato, exato. E aí eu falei, meu chefe, eu não sei. Ele falou assim, tu faz besteira na rua agora, não sabe? Aí ele falou assim, tu tava enganando o pessoal na rua, né? Charlatão. Porque o primeiro mandado de prisão que chegou pra gente, né, pra mim e pros outros que foram Charlatanismo. presos da religião, foram charlatanismo. Quer Ué, dizer, então, quando você chegou na delegacia, chegou a intimação não falava nada, tudo bem. não. Aí você Só pra se apresentar. foi pra se apresentar. Aí chegou lá, também não te informaram de nada, só te Não, prenderam. Sim, sim, porque na verdade... Loucura, né? Na verdade... Você não deu depoimento, não fez nada na Não, delegacia? o policial que foi lá em casa, ele tava com mandado de prisão na mão. Ele já deveria saber por que eu tava sendo Não, preso. já foi expedida a prisão, Sim, pô. sim, só que não me falou. Eu cheguei na delegacia, Quantos foram presos também lá não nessa- falou. nessa parada? Foram 15 pessoas nessa mesma semana, né? E aí, charlatanismo, aí eu nem sabia o que era charlatanismo. Ele falou assim, você tava enganando fiéis, né? Só que a gente, tipo assim, a gente era uma igreja que a gente só funcionava dentro de casa. A gente não expandia aquilo pra fora. Como é que alguém denunciou a gente de charlatão que a gente tá vendendo um remédio santo, uma árvore da Arca de Noé? Não tinha nada a ver com isso. Então, pra mim, aquilo já foi muito estranho. E aí cortaram meu cabelo e fui pra cela. E aí, quando eu cheguei lá, tipo assim,
10 camas com 100 presos. Isso E que aquele cheiro maravilhoso, um monte de gente falando ao Natura, mesmo tempo. aquele cheirinho da Mofo, Natura. né? Sim, Mofo, sim, brabo. exato, Natura, exato. mofo. Aí vem o visão de cela, né? Que é o cara responsável pela cela, já passar como é que funciona, como é que deve funcionar. E a gente tem que se enquadrar, né? É outro mundo, né? É, exatamente. Eu acho até legal também ter essa organização, senão Não, se vira um tivesse caos, organização, literalmente. era caos total. É. E aí eu já fui entendendo um pouco ali, mas em muito conflito. Tipo assim, como é que eu nunca peguei uma balinha de ninguém e tô aqui preso? Ainda mais por charlatanismo, que eu nunca enganei crente nenhum. Eu sempre falei a verdade pra todo mundo, sempre, entende? E ainda tinha mais a questão da violação lá da religião, que eu era uma pessoa, depois que me violaram, eu me tornei outra. Sim, sim. Então, assim, minha cabeça literalmente ela tava muito, muito, muito na M Tava em mesmo. conflito com você Sim. mesmo. E aí veio a transferência para São Gonçalo. Tiago Teles, lá em São Gonçalo. Ah, tá. E até então não sabia de nada. E aí passei uma semana no presídio, cheguei lá, passei uma semana, minha mãe chegou. E eu tava todo sujo, cabelo no mal Maranhão. cortado, do Maranhão. E tipo assim, já tava com 10 anos quando via minha mãe. Putz, grilo, hein? Então aquele momento ali foi tipo assim, cava logo uma cova aí pra mim, me enterra logo e eu quero sumir daqui. E tu Porque não esperava essa visita? não né? esperava nunca, nunca, nunca. Porque ela já foi com o advogado e foi com meu irmão também. Ela, eu vi no Fantástico. Família é tudo, né, cara? Ah, isso passou, foi matéria Isso de passou Fantástico. no Fantástico, Que a ano foi religião. isso, Foi em 2017. 2017. É, Nós foi vamos matéria buscar do essa Fantástico, matéria só aí. que não apareceu a minha pessoa. Uhum. Porém, apareceu o líder. E o meu irmão Ele de foi preso sangue também, Alan? foi preso na época. E o meu De irmão novo, de né? sangue, de novo. E o meu irmão de sangue, ele conhecia o líder, né? Foto. E aí ele falou assim, pô, o líder lá, que o Alan tava na religião, tá sendo preso, não sei Lá o no quê. Rio. Aí minha mãe entrou logo em contato com o advogado, e aí o advogado me identificou logo que eu já tava em São Gonçalo, e aí foi lá, aí falou, "Ó, você tá respondendo lavagem de dinheiro." Ué, Aí eu falei, como assim, É porque doutor? tinha uma gráfica, né? O nome Aí lá. eu falei, como assim lavagem de dinheiro se o polícia me falou que era charlatanismo? Aí ele falou assim, não, aqui tá lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade E ideológica. empurraram tudo que podia. caramba. Aí eu fiquei tonto mesmo. Eu não sabia, eu imaginei, eu nunca lavei dinheiro, aquilo aqui é lavar dinheiro mesmo. O cara nunca pegou uma bala de ninguém. Sempre pediu, a família Exato. sempre teve. Do nada o cara tá Ousado, né, enquadrado. Exato. No charlatanismo, formação de quadrilha, lavar de dinheiro, meu. Então, Casa cai. Na verdade, ele foi usado pela inocência dele, né? E sim. como Pela muitos confiança. até hoje usam muito Sim. isso aí pela inocência. Você confiava nesse líder espiritual e que Sim, te usou, mas aí né, mano? depois eu fui entender tudo, porque assim, eu já notei de cara que o advogado não era aquilo que eu esperava. Porque advogado... Quem hoje, pôs o advogado advogado é foi ele advogado. também? Não, foi minha mãe. Ah, foi sua Não, a mãe. família minha já família. veio de lá com De cara, o advogado. advogado já cobrou R$ 10.000 só pra botar minha mãe dentro na prisão lá pra me ver e pra entrar com habeas corpus. Essa hora tem, infelizmente, existe muito aí- milionário. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, doutor, eu tenho certeza absoluta que esse crime eu não cometi. Ele falou, mas isso aí todo mundo fala, não sei o que, Tem que provar, né? vamos ver o que aconteceu e tal. Eu no meu coração falei, não cometi esses crimes. E aí foi indo as coisas acontecendo, né? Em um determinado momento entrou um polícia dentro da cela, né? Aí ele falou assim, quem é que tem uma letra bonita aí? E graças a Deus minha letra sempre foi muito boa. E aí eu e outro levantou a mão, ele falou, vem você. Aí me escolheu. Aí fui na inspetoria com ele falou assim, tem uma missão pra você, faça isso aqui. Se você fizer bem feito, você vai sair todo o plantão meu pra fazer isso. Aí eu fui e fiz. Ganhou a uma missão que eu condição, pedi. E o que era essa situação? Era um livro. Era um livro, tinha que escrever um Livro de lá. ocorrências? Livro de Deve ser, ocorrências, deve sim, ser. sim, exato. Tudo que acontecia tinha que ir pra esse livro. Sim. Ele me contou a história toda e eu Ele fui... chamava de brochura, narrei. né? É, a brochura. Eu fui e narrei no livro. Escrevi. E aí ele gostou. Outro plantão também gostou da minha dinâmica, da escrita. Os 4 plantões gostaram e pediram pro chefe de segurança me tirar para me tornar um verdinho. Foi aí onde tudo começou a mudar. Verdinho, pra quem não sabe, no linguajar, Presos. são presos que... outro linguajar, o faxina, né? Trabalham na Aquele faxina. camarada que então. que São presos ajuda de ali. confiança que trabalham intramuros. Sim, né? deixa eu só aproveitar, Alan, em cima desse gancho aí, dar um comunicado aqui pros jovens, né, cara? Importante. Tomem muito cuidado com coisas que parecem ser muito fácil, cara. Porque às vezes até mulheres, às vezes tem pessoas que querem
Não, vem para os Estados Unidos, vem para Portugal, vem para Paris, vem para França. Nós pagamos tudo. Você vai ter trabalho aqui, vai fazer, vai acontecer muitas das vezes. Sim. meu irmão, Viram escravas sexuais. viram Sim, escravas sim, sexuais. na grande maioria das vezes. Entendeu? E homens também vão lá e prendem o passaporte. Sim, sim. Então, cara, as coisas muito fáceis, desconfie. Sim. Que não existe dinheiro fácil nesse mundo. Não, não existe, não existe. Entendeu? Não existe E até mesmo sobre religiões, meu irmão. Procure se pautar dentro da Bíblia, se alicerçar dentro da Bíblia. Que você, com a Bíblia pautado nela, vai ser muito difícil aqui te enganar. muito difícil, muito difícil. Mas vamos lá, meu. Você Exatamente chegou, a isso. rapaziada pegou, gostou da letra, Gostou virou da verdinho. letra, sim. Aí a semana depois, o chefe de segurança lá, oi, meu chefe, vem aqui. Qual é o teu Mas crime? isso foi lá no Thiago Teles, né? Isso foi no Thiago Thiago Teles. Teles, Sim, Thiago sim. Teles. Qual foi o teu crime? Foi o que você fez? Eu contei a história pra ele. Aí ele falou assim, a partir de hoje você é um faxina, você quer? Eu falei, quero. E aí, naquele meio de conflito, eu já vejo, tipo assim, uma luz que Começou foi a Deus ofuscar mesmo. uma luz, né, meu irmão? Sim, sim. O primeiro trabalho que eles me dão na cadeia, uma biblioteca, que tava de Caramba. cabeça pra baixo. E eu, como sou muito organizado, eu falei assim, caramba, só pode ser um presente de Deus mesmo. E naquela biblioteca ali eu vi vários livros, vadimeco, livro de história, Bíblia e livro de direito. Eu falei, agora eu vou entender o que é lavagem de dinheiro, o que é estelionato, o que é falsidade. Agora sim. E aí, lá na biblioteca era um ponto central, onde defensoria, oficial de justiça, o pessoal da enfermaria, todo mundo se cruzava. Então, assim, Deus me colocou no lugar onde eu ia conhecer todo mundo. Bacana. E foi literalmente o que aconteceu. 2 semanas depois que eu já tinha feito uma viagem nessa biblioteca, inclusive de organização e de estudo, eu conheci uma das inspetoras que trabalhava na administração da cadeia e o diretor. Ele entrou lá e falou assim, foi você que fez isso tudo? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, então, vou levar para trabalhar comigo. Olha Aí me aí. levou para trabalhar do lado da sala dele. E aí foi nisso que o trabalho começou a se desenvolver. Eu comecei a conhecer vários advogados, vários defensores públicos. E as pessoas tinham uma paixão natural por mim. Porque eu sempre fui educado, sempre fui postulado, sempre andei limpo, organizado, arrumado, sempre ajudei todo mundo. Então, assim, eu comecei a descobrir que lavagem de dinheiro não era aquilo que eles tinham falado na Sim. denúncia. Que falsidade ideológica não era aquilo que estava lá. Eu contratei um perito técnico que, na denúncia, eles falam que eu movimentei R$500 mil em 3 anos nas minhas 3 contas. Eu falei, não movimentei. A conta é minha. Como é que eu não sei o que passou por lá? Mesmo alguém depositando, sacando, eu sei que eu não movimentei. R$500 mil é muito dinheiro para mim. E mesmo lá na religião, tendo alguns cargos que às vezes eu pagava aluguel, depositava dinheiro na minha conta, pagava aluguel, comprava comida, não movimentei isso. Então o perito constatou R$100 mil movimentado nesses 3 anos na minha conta. Eles colocam lá, você se vira pra Sim, resolver sim, o problema, provar meu que irmão. você Pra é provar inocente. que- O COAF, ele errou, assim, vertiginosamente, porque foi 400 a mais pra cima. R$500 mil de 100 mil é muita coisa. É porque o ônus da prova cabe a quem acusa, né? Ao Ministério Exato. Público. Mas em alguns casos, Robinho, igual de quem passou pela Federal, por exemplo, rapidinho, Sim. Alan, cabe o ônus da defesa. Sim, Você sim. que tem que provar que é Sim, inocente. sim, É uma sim, loucura sim. isso, né? Exato. É um retrocesso na lei Exato, que exato. E, ó, eles fazem para poder E eu prejudicar. acredito que você também ajudou muita gente lá, Sim, naquela cadeia. sim, ajudei, porque assim, aí eu fui na lavagem de dinheiro, a organização criminosa, porque eu era da religião e tinha um nome. Meu nome era Ima, dentro da religião, né? Eu tinha um nome, então, para eles, se eu tiver um nome, um vulgo, eu me associei a um negócio para cometer crime. E a falsidade ideológica, porque eu tinha 2 CNPJ no meu nome. Era Impérios Buffet e a outra era empresa de festa que a gente montou no sentido de ganhar dinheiro mesmo. Sim, sim. Só que o que Trabalhando, acontece? né? Trabalhando. Só que o que acontece? Eles falam que a empresa onde está o endereço não existe placa nenhuma. É Não, isso que está lá na Tem esse denúncia. problema mesmo. Que não existe placa, só que o mesmo contador que abriu a empresa, que tem um escritório no mesmo lugar, falou que a gente existiu sim durante 4 meses, que a gente fechou e a gente foi para casa. E hoje em dia, qualquer empresa ela funciona de home office. É. Home office é uma empresa. Não precisa ter uma placa ali Não. para ser uma empresa, entende? E tava lá o endereço tudo certinho. Então assim, o meu processo, eu não sei o dos outros 15, mas o meu processo, ele é muito forjado, entende? E eu vou provar isso. Aí o que acontece? Nunca fui a nenhum juiz. A única audiência que eu fui, o juiz não me ouviu. Eu fui lá, só passei um
bonequinho mesmo, porque fui. Só pra voltei. gastar gasolina Só mesmo. pra gastar gasolina. E tempo, né? E o mais engraçado, Passar um sufoco dentro daquela viatura. sim, todo mundo que é preso por crime financeiro tem o direito de ter uma prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, entende? É que é um crime de baixo teor. Exato, exato. E eu não tive esse direito, mesmo sendo réu primário, bons antecedentes. E, tipo, 4 anos preso por um crime financeiro. Você chegou a ficar 4 anos, Alan. preso. Exatamente. Nunca fui ouvido por juiz. O juiz nem me conhece. Nem sabe quem eu sou. Mas Deus tinha um propósito nesses 4 anos, né? Não era nem pra estar preso. Exato, É um exato. crime que não Mas precisa. Deus Exato. tinha os propósitos nesses E 4 assim, anos. para quem já foi preso ou não, mas sabe que existe hoje uma grande confusão entre preso e bandido, né? Sim. Vamos dizer, eu vou falar assim bandido, mas não é esse o termo exato, Sim, sim. entende? Mas existe uma confusão. E eu consegui o equilíbrio dentro da cadeia entre esses dois, né? Por quê? Geralmente quem é verdinho não fecha com quem mora no fundão, Sim. o bandido, por exemplo. O cara E que já vem do crime, né? exato, porque tipo assim, um parece que não quer ver a cara do outro. Um artigo mais pesado, né, Só não? que eu conseguia, tipo assim, agradar o polícia e agradar o bandido ao mesmo tempo. Sim. Porque, Entende? Alan, eu não tava eu do vou lado até de te ninguém. explicar, talvez você não saiba o motivo disso. Porque na maioria das vezes, o verdinho, por exemplo, ele é taxado como um informante, Informante, sim. né? Sim. Porque para ir para ali, ele tem que dar alguma coisa, ele tem que, né? Oferecer Sim, alguma sim. coisa em Oferecer troca. alguma coisa. Sim. Fala, pô, tem um telefone guardado Tem um ali. buraco rolando ali, Tem um ó. buraco, os caras Sim, estão cavando para perfeito. fugir. Sim. Entendeu? Sim. Então, generalizam essa situação do verdinho. Sim, Igual no teu caso, você foi por você ser um cara inteligente, ter uma boa escrita. Sim, né? sim. Você foi escolhido por isso. Outros não, outros vão por realmente Sim, denunciar, sim, Então, ser você- cara do seguro. Você é familiar de alguma autoridade, se não pode ficar no meio do convívio. A Sim. maioria não, né? Sim. A maioria é porque foi pro seguro mesmo. Ou então porque... tem a condição de pranchar uma paradinha. Sim. E o que é que eu estudava? Tipo assim, as pessoas elas não conseguem ter uma continuidade. Elas fazem hoje, amanhã, depois, uma semana, talvez até 15 dias. Mas depois, no 16º dia, elas desistem, elas são compradas, elas, de alguma forma, elas saem no caminho. Sim, Então, o que foi que eu fiz? Eu fazia todos os dias o mesmo trabalho. sim. Até aquela pessoa fala assim, caralho, não é possível, é um robô? Né? Tipo assim, todos os dias, 5 horas da manhã, eu ia passar café pros guardas que estavam trocando plantão na inspetoria. E vários outros vezes falavam, pô, tu é muito otário, ficar passando café pra guarda, deixa que a mulher passe, era não sei até o quê. um passatempo, Eu falei, eu vou né, passar cara? sim o café todo dia, eu vou passar. E aí, esse cafezinho me ajudava muito. Sim. Sim, E nessa sim. questão que você fala, né, que você conseguiu manter o equilíbrio entre os verdinhos e a rapaziada que não era, né, que era o da tranca. Por quê? Porque eles ali também visualizaram que você não é um cara que veio de uma coisa errada. Não, sim, né, cara? exato, Você exato, exato. era trabalhador, que você Sim, sim, nunca foi envolvido sim. com nada de errado e nem na prisão cometeu nada de errado para estar ali. Sim, você foi sim. pra ali por outro motivo. Exato, né, exato. cara? E tipo, por mais que aconteça coisa errada ou não dentro da cadeia, eu fechava meus olhos pra isso. Entende? Porque a gente só vê o que a gente quer ver. Sim. Entende? Então, assim, às vezes o guarda vinha no meu ouvido e falava assim: porra, tu anda lá atrás, tu sabe de tudo lá Não atrás. tá vendo nada. Me fala onde é que é o buraco, me fala onde é que tá os telefones. Então eu falei, meu chefe, lá atrás é lá atrás. Aqui na frente, aqui é a frente. Então, assim, não confunda o meu trabalho, porque minha cadeia não vai parar aqui. Eu sei como é que roda um verdinho aqui, porque quando rodava um verdinho, ia pro isolamento, nego depois jogava macetava, dentro- jogava pra outra cadeia, chegava na outra cadeia, Cara, pula macetava fogueira, de né? novo, É. até matava, porque X9, porque cagueta, não sei o quê. Então, assim, eu já sei como é que funcionava a parada toda. Então, quando o guarda vinha na medida, meu chefe, por favor, respeite o meu trabalho. Eu tô aqui só pra fazer o meu trabalho. Assim como eu não falo nada de lá pra trás pra frente, eu não falo nada da frente pra trás. Então, assim, vamos continuar Conciliou assim? as coisas, né? não? Exato, exato. E aí eu pegava e ajudava, né? Lá atrás, tipo assim, de 100 presos, 70 não recebe visita. Então você imagina o quanto o nego morre de fome, morre de doença, vontade de fumar um toco de cigarro. E às vezes, como eu tinha acesso fora da cadeia, né? Eu ia lá nas visitas, ajudava a pegar as coisas lá junto com os guardas. Sobrava muita coisa. E eu pegava tudo que sobrava, as visitas, como já Maneiro. gostavam muito de mim, trazia. Você ajudava as famílias também, né? Sim, Alan já era sim. quase o vice-diretor. Quase isso. Não, não digo nem nesse sentido, mas ele ajudava as famílias. A liberdade que ele tinha, Sim, todo mundo sim, conhecia, Sim, nessa ajudar, situação pô. mesmo dele lá fora,
A visita lá tomando a geral lá, ajudava a carregar uma bolsa. Às vezes e que o tal, cara tratava a jogava família fora, bem. depois pegar, não joga fora, não. exato. Isso aí. Fortalecer o Caidinho, tipo né, assim, Alan? a cadeia sempre foi muito cheia de câmera, e apesar sim. disso, eu conquistei a confiança mesmo do diretor. Então ele sabia que se eu tivesse com a família lá fora, eu jamais ia entrar com telefone, com uma droga, com qualquer coisa Sim, ilícita. Mas ele sabia que se sobrasse um pouquinho lá, por exemplo, de biscoito, eu ia botar pra dentro. Porque eu ia ajudar aquele que tava morrendo de fome, que não tinha visita. E era isso que eu fazia. Às vezes sobrava muita comida, muita custódia, eu pegava, levava lá pra trás. Rapaziada, distribui aí, entre todo mundo. E isso era bonito porque isso foi conquistando a confiança de muita gente. E chegou um Dá de determinado comer quem ponto. tem fome, né, irmão? Exato. E tipo assim, e chegou um determinado ponto em que eu tava muito feliz com aquilo tudo. Porque a defensoria, ela manda, que era a defensora na época, ela já mandava a lista pra mim e falava assim, Alan, quem você vê aí que tá precisando de um defensor? E às vezes o cara tava lá atrás há mais de 8 meses que não tinha falado com o defensor. E às vezes tava precisando só de uma petição mínima pra sair. É. Eu pegava o nome dele, já mandava pra ela, já tirava Pô, ele, isso já aí é mó levava pra adianta ela. cadeia, né, Rob? E tem Muita muito Os caras coisa. conseguem trabalhar na frente. Muita coisa, muita Adianta coisa. muito, Sim, Tem cara. muitos, irmão. E às vezes já tá com a cadeia vencida, com o benefício vencido. Sim, Mas sim, tem muitos sim. na frente O lance ainda. do parlatório mesmo, da visita íntima, por exemplo. Exato, Tu consegue exato. adiantar ali o Sim, processo do sim, cara para trazer sim. um exame na E família. era e tal, exatamente né? isso mesmo, porque assim, polícia gosta de trabalhar, né? Mas quando vê que tem alguém compromissado ali, e cada vez mais que eu trabalhava mais eu tinha mais responsabilidade, tinha mais, querendo ou não, regalia. Regalia não no sentido de coisas boas pra mim, eu não queria. Eu queria, na verdade, era ajudar todo mundo assim como eu fazia. As custódias chegavam pra mim das famílias, às vezes no pátio de visita, às vezes lá fora. Eu já mandava direto, porque não faltava nada pra mim. Eu já tinha tudo, entende? Tipo assim, eu já tinha meu short, já tinha minha calça. E eu não tinha muita coisa. Tipo assim, eu tinha 3 calças, 2 básico shorts. pra você, O né? básico pra mim, pra semana. Porque Chegar à tua cadeia, eu né, saía irmão? às 5 da manhã, às vezes eu virava 24 horas, porque às vezes chegava a leva de madrugada, e quem recebia as levas era os guardas, e às vezes era eu que colocava a cela em cada um, e às vezes chegava um baleado, às vezes chegava um doente, chegava um com fome. Precisava Então eu bacana, falei, pô, não né, vou irmão? dormir e deixar o cara sangrando ali baleado, porque a enfermaria só chegava 8 da manhã. Então, assim, era uma correria muito forte, muito intensa, e muita gente não tava nem aí. Mas eu tava. E se você parar para analisar, o que você aprendeu na religião lá atrás, Deus já estava te preparando, meu irmão. O que ia vir nas tuas sim, mãos. Sim, Uma responsabilidade tão grande sim, de sim. ajudar, de colaborar Sim. e fazer o bem sem olhar a quem, né, meu irmão? Exato, exato. Porque, assim, sim, pode falar. Alan, vamos fazer o seguinte, Rob, nós chegamos nas nossas considerações finais da primeira parte. Perfeito. Já? Já, Robinho? Meu Deus do Chega a nossa céu. consideração final. Assim, nós vamos encerrar a primeira parte aqui, Alan. Uhum. Aí vai vir 2 velhos rabugentos aqui, sabe? É. Perfeito. 2 velhinhos rabugentos. Aí vamos continuar de onde você parou. Esse um começar a dormir, fica tranquilo. É, Vai lá. só você dá um bico na canela dele aqui por baixo da mesa, valeu? Perfeito, pode deixar. Robinho, Oi. vamos agradecer aqui o nosso amigo Alan, né? Tem mais... Ô, Alan, maior Ai, prazer obrigado te conhecer, vocês. meu irmão. prazer foi meu. Fábio, rapidinho de a gente fazer essa consideração final, eu gostaria de fazer um pedido pro Alan, meu irmão. Queria que ele olhasse para aquela câmera ali Ah, e sim, desse verdade. um conselho, Alan, Aqui, Alan. Aqui. para esses jovens e para essas pessoas que às vezes estão encarceradas também e para as famílias, né, cara? Sim, E, meu irmão, vou te sim. falar, pô, irmão, tô aqui, parabéns, compadre. Outra Parabéns coisa, mesmo. Alan, e depois que você dá esse conselho para esses jovens, até para rapaziada mais antiga também, quem esteve lá contigo, que certamente alguém vai assistir, Vai lembrar, vai lembrar. apresenta o seu livro também sim, e anuncia o próximo, dá o spoiler Sim, do próximo que tá com vindo. certeza, com certeza. Fica à vontade. Então, o que eu quero dizer é que, independente do lugar, da situação, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Às vezes a gente está no escuro e a gente não consegue enxergar a luz, mas a luz somos nós mesmos, é a gente que ilumina, é a gente que faz acontecer. Ah, aqui não tá bom, a gente faz ficar bom. Então, o crime não compensa, fazer o mal não compensa, enganar o outro não compensa. Às vezes, uma pessoa que está ali do nosso lado, ela pode ser uma grande força para a gente, e a gente às vezes está vendo até como um inimigo nosso. Mas na verdade é mais um amigo que a gente precisa moldar, que a gente precisa ajudar. Às vezes é uma pessoa que precisa ouvir uma palavra da gente para poder despertar uma chave e fazer o certo. Então não custa nada a gente amar o próximo, como disse Jesus. E o meu livro, Cela 4, é um manual, literalmente, do meu dia a dia na cadeia, de como eu venci os elogios,
porque eu fui um dos primeiros presos da história do Rio de Janeiro a sair do presídio com 6 elogios assinados e carimbados por autoridades, Bacana. né, influentes dentro e fora do presídio. E os guardas sempre falavam, pô, o preso vem pra cá pra levar porrada, pra apanhar, pra sofrer. Você tá saindo aqui com elogio. Eu nunca vi isso no sistema penitenciário de lugar nenhum. Então, o meu livro é, sim, um manual de como você deve enxergar a luz onde ela não existe. E tá vindo o segundo livro, que é um livro sobre psicologia avançada, é um livro de luz, que fala sobre como vencer os seus vícios, como vencer os seus traumas, como vencer as as suas mágoas, as suas dores, tudo através da luz interna que existe em você. E é isso, muito obrigado. Tô aqui, Sala 4. Meu Instagram é AlanTor4, tudo junto. Meu Instagram do meu livro é Sala4B. Estamos aí. Muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Alan, agora me diz, irmão, se as pessoas que quiserem comprar o seu livro, como fazem? Entra no seu direct, como é que faz? Meu livro está à venda na Amazon, está à venda na Americanas, está à venda no Estante Virtual, no Clube dos Autores e também à venda comigo, né? Se quiser entrar em contato comigo direto. Também está à venda já em outros países, eu estou transformando ele em outra língua também, no inglês, para poder, Olha, né, Também. difundir melhor. Porque eu acho que assim, o bem ele tem que ser multiplicado. Com certeza. Né, em forma e conteúdo. Então, eu acredito muito na história que eu tenho, nas pessoas que eu transformei no decorrer dessa história, e eu acredito que a gente pode ajudar muito mais pessoas. Né? Hoje eu sou membro da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, e foi uma honra para mim ser chamado pelo Ciro Darlan. A gente fez. Eu e o Ciro, a gente montou um projeto de ressocialização, e esse projeto está na mesa do STF, Maravilha. né? Porque se ele for aprovado, esse projeto é um projeto assim grandioso, porque já existe um projeto de ressocialização, mas ele não funciona, Não é ele só é aplicado, teoria, né? não é aplicado, entende? Então a gente precisa de prática, não só de teoria. E eu também estou escrevendo um livro do Oruan, que é um rapper, né? Meu livro já foi para vários lugares, inclusive já foi para mão da Anitta, já foi para. Eu estou fazendo a minha parte, Sim, sim. né? E eu acredito que não é sobre mim, é sobre a mensagem que Deus quer passar às pessoas, né? É sobre o Verdade, conteúdo, irmão. é sobre a mensagem, literalmente. Amém, meu irmão. Valeu. E é isso, obrigado. Eu vou te E falar, aí? irmão. Eu até me emocionei, meu irmão. Porque quando você vê a pureza das pessoas, irmão, Sim, quando nós vemos a sinceridade, a gente vê nos olhos. Sim. Os olhos dizem tudo, Fábio. Sim. sim, Às vezes a pessoa pode esconder uma coisa aqui, outra ali, mas quando você olha no olho, você vê a Sim, sinceridade. vê. Esconde, né? E Vê são mesmo. poucos que olham Sim, nos olhos dos sim, outros. sim, E, verdade. pô, meu irmão, você tá de parabéns. Pode Obrigado. ter certeza que, ó, eu te vejo um grande palestrante. Amém, obrigado. Eu te vejo indo em lugares aonde um dia você falou, pô, será que eu tenho coragem de voltar nesses lugares? Amém. Mas você vai voltar, porque é necessário. ó. Sim, sim, e É eu necess- volto. É necessário você voltar ali, Sim, até para vez você entender e muitas das vezes até liberar o perdão. Porque o perdão é uma palavra tão pequenininha, mas é uma palavra que é a vez para as coisas poderem andar na nossa vida. Se torna grandiosa, Meu né? irmão, quando você libera o perdão, você vira a chave. sim, As coisas Verdade. mudam completamente. O mundo celestial, o mundo espiritual, meu irmão, a Bíblia diz que as bênçãos já foram liberadas sobre nós. sim, Mas sim, nós temos que alcançar elas. sim. Então eu vejo tu alcançando todas essas Amém. bênçãos na sua Amém. vida. E meu irmão, que Deus pode Pra todos nós. abençoar a sua vida cada vez mais rica e abundante. Demorou, mas Amém. chegamos, né, meu irmão? Chegamos, sim, Chegamos. sim, Eu fiquei sim. emocionado, meu irmão. Obrigado, Para obrigado, não de ficar verdade. falando muito, eu vou falar logo da rapaziada do apoio aqui. Eu acho que o Fábio vai falar alguma coisa para falar. Tá quase chorando aqui do meu lado, aqui, que eu tô vendo, Fala aí. com o olho cheio d'água. Vamos agradecer o pessoal que nos apoia, nossos patrocinadores aí, a Frusão, o AfroReg Audiovisual, Uma Segunda Chance Doc, o Serviço Odontológico Integrado do nosso doutor Felipe, implantes, facetas e etc. A Faculdade Estácio, que também tem oferecido aí aos jovens aí a oportunidade de até 80% de desconto. E pedir a vocês aí, cara, que venham poder ajudar o nosso projeto aí. Você que quer Boa, anunciar a muito sua bom. empresa para poder colaborar conosco, para nós possamos tomar uma proporção, conseguir contratar mais horas aqui. Meu irmão, aqui é bate-papo de 3 horas, irmão. Sim. Não tem como. Até mais. Mas, Sim. Mas fica tranquilo, que vai rolar alguma coisa, você vai ter o tempo necessário para falar. E mandar um alô também para todas as comunidades carioca aí, nossos seguidores aí, no Rio de Janeiro, fora do Rio, do país e fora do Brasil também, a gente né, tem mano? muito seguidor fora do país Brasil também, né? todo aí, Sim, a galera sim, tá- graças a Deus, né? Galera, Que bom. dá like, compartilha, se inscreva no canal e ó,
E agradecer a todos pela nossa audiência, nosso né? Pix, É. nosso QR Code que tá lá também, quem QR puder Code, ajudar, Você que puder nos ajudar. que tocar no seu coração, né? Toda ajuda é bem-vinda. Tem a chave Pix. E galera, compre aí, ó. Cela 4. Eu já ganhei o meu. Mas não pede não, que tem um amiguinho lá que todo livro que eu ganho, deixa eu ali, falei, não vai comprar. Amazon Prime. A Amazon americana, meu irmão. Ó, hoje lá no serviço que eu trabalho à noite, eu vou, ó. E através das redes sociais do Alan também. Vocês encontram, conseguem comprar o livro. E, Alan, cara, prazerzaço te conhecer, irmão. Muita honra. Cara, eu tô aqui, assim, radiante pra escutar a segunda parte, né, irmão? Eu tinha um compromisso, nem vou embora mais. Pô, cara, eu também tenho, mas rapaz, assim, eu tô muito tocado com a sua história, né, irmão? Obrigado. Essa história que tá no livro. Eu criei a história justamente pra quem tá lendo, tipo assim, ler a primeira página. Já quer ler o livro todo. É um livro que vai aprender, né? Exatamente. É um livro que te prende ali e você no final, nossa, não acredito. É uma mensagem que te faz a meditar muita coisa, que te faz dar valor a muita coisa, que te faz a enxergar coisas que você não enxerga naturalmente, né? Tipo assim, às vezes a gente tá... Por exemplo, eu tava falando com um amigo mais cedo. Lá, a gente dava valor a um pedacinho de sabonete. Aqui, às vezes, a gente pega até metade do sabonete e joga fora. É sobre dar valor às coisas. Inclusive, no meu segundo livro, eu tô falando sobre lançar a joia aos porcos, né? Que foi uma das coisas que Jesus falou na Bíblia, né? Exatamente. Então, assim, lançar a joia aos porcos é literalmente isso. É lançar coisas que fazem sentido, que têm um valor a pessoas, a coisas que não vale a pena, entende? Então, assim, realmente a gente tem que saber dar valor a nós mesmos, ao outro e a tudo que está ao nosso redor. E amar o próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Sabe por quê, Fabinho? Sabe por quê, Alan? Nós somos os sobreviventes. É isso.